Fala pessoal, seja bem-vindo ao Braseiro Podcast. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, um amigo meu. Mas antes disso, eu tenho que apresentar a Thalia, né, Thalia? Thalia é missionária. Quanto tempo, Thalia, de missão? 7 anos. 7 anos, ela vai ser nossa comentarista hoje, também faz parte da Aliança de Pequenos, que é a nossa organização missionária. Inclusive, nós estamos no estúdio da Tough Time. Valeu aí, galera, Tough Time. E estamos com o Pinguines. Fala aí, Pinguim. Tá falando muito rápido, cara, calma. Eu estou parecendo radialista hoje. E aí, pessoal? Aqui estou eu mais uma vez, como sempre. Pinguines, cada dia mais pin, todo dia mais guines. Nossa, essa ficou ruim. Terrível. Muito ruim. Essa é muito boa, cara. É que você tem um humor diferenciado. Gente, o Pinguines é um alívio cômico que deu errado, sabe? Mas tudo bem, faz parte. Alívio cômico? Alívio cômico, né? Essa coisa de programa aí de TV, né? Sempre tem alguém engraçado, algum gordinho, a gente escolheu um pinguim, né? Mas estamos aqui com o Jonathan Lemes, que é pastor, teólogo. Deixa eu só te dizer uma coisa, você sabe qual é o seu chamado? Você sabe para que você está aqui nessa terra? Hoje o Jonathan vai nos ajudar a descobrir, né, Jonathan? Né? Tá meio nervoso. Achei que era... Mas é assim... Eu acho que não. Próximo! Pergunta retórica. Não era uma pergunta retórica. Mas, Jonathan, fala aí um pouco de você, né? Se apresenta aí pro pessoal. Sim, eu sou o Jonathan. Agora, recentemente, entrei oficialmente no ministério de pastor, mas sempre fui ligado a movimentos, ministério com juventude. E agora eu entrei nesse desafio aí de lidar com pastoreio mesmo, de campo. E por sempre lidar com juventude, eu sempre gostei dessa temática de chamado, de vocação, porque é algo que sempre está, um tema sempre está presente, né? Sim, eu penso assim que essa questão do chamado tem um pouco a ver com identidade também, né? Sim. A galera tá sempre em busca de se descobrir, né? De alguma forma, e isso de certa forma tem a ver com a identidade da pessoa, dela descobrir quem ela é em Deus, né? E, Jonathan, você também tem uma casa de oração, né? Transformar, como que é essa casa? Fala só um pouquinho pra galera conhecer. Então, antes de eu assumir como pastor, eu iniciei uma base missionária como casa de oração. Uma base missionária, ainda no período que eu estava no seminário. E, então, essa base missionária ela é voltada para estabelecer turnos de oração e adoração. Então... Sim. O foco, o propósito dela é exclusivamente esses turnos de adoração e intercessão. Que legal. Então, Jonathan, vamos entrar no tema? Vamos entrar no tema. Para a gente começar, o que é chamado? Né? O que é vocação? Né? É a mesma coisa falar chamado e vocação? Eu acredito que o chamado ele tem talvez um sentido mais... vamos dizer assim, espiritual. Ah, sim. Eu gosto de fazer uma diferença do chamado e vocação. Entendi. Eu gosto de enxergar o chamado na perspectiva do propósito. Porque muitas vezes a gente iguala o chamado e vocação e aí em alguns momentos a gente confunde e a gente acaba falando assim, eu não estou mais trabalhando nisso, será que meu chamado mudou? Então, verdade. É legal fazer essa diferenciação entre o espiritual, o chamado propósito de Deus e a vocação, né? Então, eu sempre penso no chamado como um propósito de Deus e um propósito a gente pode falar sobre o sentido da vida, né? Porque todos têm um sentido, todos têm uma razão de existência, um propósito. Agora, a maneira como essa pessoa vai expressar é a vocação dela. Sim. A maneira como ela vai atuar, a maneira onde ela vai expressar esse propósito seria a vocação. Então eu gosto de pensar nisso. Então às vezes é como a gente confundir o chamado e vocação por conta que a gente iguala o chamado ao profissional, né? Mas eu gosto de pensar nesse termo um pouco mais na questão propósito, né, espiritual. Nossa, isso é muito legal que você falou nessa perspectiva, porque esses dias mesmo eu tive que atender um rapaz que ele estava numa crise de identidade, de chamado muito grande.
E ele ficava dizendo, eu não sei se meu chamado é para ser pastor, ou para ser missionário, ou para ser diácono, sei lá. Enfim, e eu falei, cara, seu chamado não é nada disso. Falei para ele, isso daí é só a ferramenta, né? Isso é só, é até legal você ter falado da vocação, né? Eu nem pensei nisso na hora, mas eu falei, é a ferramenta que Deus está te usando. Mas se não, se fosse, né, então, poxa, o cara tá pastoreando uma igreja aqui, a igreja fechou, acabou o chamado dele? Justamente. Acabou Ou ele, então, né? por exemplo, Deus, ele tem momentos nas nossas vidas, ele tem estações. Sim. Então, às vezes a gente vai exercer o nosso chamado em diferentes lugares, de diferentes maneiras, mas não significa que mudou, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um chamado na área do ensino, Deus vai levantar ela para dar aula de reforço, depois pode levantar ela para dar aula numa escola bíblica dominical, mas tudo isso coopera com o chamado e Deus está preparando ela com o chamado, em diferentes vocações ali, e aí vai ter um momento em que Deus vai mostrar para ela de fato, talvez, uma vocação que ela vai se firmar, vai se identificar como para dedicar sua vida, né? Então, Sim, então verdade. pense nisso. E eu já vi uma vez uma pessoa que meio que quis corrigir esse termo do chamado como sendo a vocação, né? E ele falou que o nosso chamado, eu até que concordo em parte, ele falou assim, que o nosso chamado somente é adorar a Deus. Ele falou assim, nosso chamado é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, eu pensando sobre isso, eu comecei a falar assim, faz sentido, mas não é só isso, né? Então, por exemplo, o nosso chamado universal, pensando no corpo de Cristo, é adorar a Ele. É estabelecer, é ser o corpo de Jesus. Esse sendo o chamado universal. Mas cada membro possui o seu chamado específico. Sim. Né? Então, não podemos somente dizer, o meu chamado é adorar a Deus, então eu posso fazer qualquer coisa porque eu estou adorando a Deus. Mas, peraí, Deus tem um propósito específico para cada membro, porque Ele deu dons para a sua igreja, de acordo com a sua vontade, diferentes dons. Então, existem também chamados específicos para cada um. Sim. Uma motinha para ajudar, né? Sempre O microfone tá sempre funcionando tem. ainda. Mas isso que você falou do jovem, esse ano eu comecei a dar aula numa escola de projeto de vida. E é uma realidade muito presente, principalmente na nossa sociedade hoje, essa ansiedade de precisar encaixar toda a sua vida numa decisão agora, né? Então, você vai viver ali uma profissão, talvez vai dedicar a sua vida para algo, para um chamado, e você quer determinar tudo isso agora na sua juventude ou no seu único ano, né? Então, como isso é arriscado? O chamado, ele vai de uma caminhada com Jesus, né? Vai de você, como você falou, vai de conhecer Jesus e vai conhecer a si mesmo. Quem Deus me fez, a minha identidade. E isso eu vou descobrindo na caminhada. Então, por que eu tenho que, em um ano que eu estou fazendo um seminário, que eu estou estudando ensino médio, eu preciso definir o meu chamado? Né? Então, no projeto de vida ali, né, durante esse ano, eu já vi muitos adolescentes em crise por conta que eles querem definir toda a sua vida em 3 anos de ensino médio, 1 ano, né? Então, nós pensarmos o chamado com uma perspectiva de uma caminhada evita com que a gente cometa vamos dizer assim, essa sobrecarga que não pertence a nós, pertence a Deus, e não que Deus vai sobrecarregar, mas que é uma preocupação que cabe a Deus nos orientar no momento certo, né? Sim, é porque a gente constrói, né, um chamado, e até mesmo um ministério, de passo em passo, né, de tijolinho em tijolinho, né? Às vezes a pessoa quer fazer algo grande, sendo que ela não consegue nem dar os passos pequenos, né? Não consegue nem obedecer no pouco, né? A Thalia mesmo conheceu muitos jovens que queriam ser missionários, né, Thalia? Como que era lá na Jocum? Eu ia falar, né? Essa pressa, essa ansiedade pode até atrapalhar. Tem o desejo em responder esse chamamento, né, de Deus, mas a pressa, a ansiedade acaba fazendo com que esse jovem crie outras rotas e um plano que não é Deus, né?
E nem todos os caminhos levam a Deus, né? Provérbios fala que alguns caminhos, lá no final, a pessoa vai se encontrar com a morte. Então, não são todos os caminhos que levam a Deus. E essa pressa pode criar outros, né? E ter paciência. Quando a gente olha, né? Jonathan, pastor, líder de casa de oração, uma vida bem-sucedida. Mas tem anos aí de construção, né, Jonathan? Para entender qual é o seu chamado, sua vocação, né? Respeitar os processos é importante, né? Até hoje a Rebeca, minha esposa, ela ri de mim porque eu me empolgo fácil. Então, tipo, se eu assisto um filme de um corpo de bombeiro, eu falo assim, eu vou ser corpo de bombeiro, eu vou fazer concurso. Aí se eu assisto um filme policial, eu falo assim, eu vou fazer concurso pra polícia. Eu me empolgo muito fácil. Então, realmente, a gente precisa tomar esse cuidado. E essa questão da construção, eu vivi uma experiência interessante. Acho que talvez na minha adolescência, eu devia ter uns 10, 12 anos. Eu tive um sonho que eu ia atravessar uma estrada, e aí uma mulher foi na minha frente, e ela foi atropelada por um carro. E aí, no sonho, essa mulher, tipo, o corpo dela se despedaçou. Aí, esse sonho cortou, e eu vi depois uma cena onde eu tava dentro de uma casa, e aí essa mulher, tipo, era um boneco de madeira, mas era aquela mulher, e eu estava juntando os pedaços e reconstruindo aquela mulher. E aí no sonho eu tava com um vestido branco assim, né? E aí eu acordei daquele sonho e falei assim, eu vou ser médico. E aí eu falei assim, tá muito claro. É uma mesa de cirurgia, eu com jaleco branco e reconstruindo o corpo, né? Você montar um quebra-cabeça. E aí eu fiquei na minha cabeça isso. E eu amo essa área de medicina e tal. E aí comecei a me preparar pra isso. Toda a minha vida e tal, sonhando. E agora, não depois que eu me formei, mas durante o seminário, eu lembrei desse sonho, de anos atrás. E aí Deus me deu vamos dizer assim, uma nova revelação, ou clareou um pouco mais, falou assim, não era medicina, era a minha igreja. Caracas. Então essa caminhada com Jesus, Deus vai revelando e vai clareando passo a passo. E agora, se a gente quiser definir, a gente pode tomar uma decisão errada. Sendo que Deus só deu aquele momento, só aquela revelação. Agora o restante vem na intimidade, vem agora na caminhada. Construído, né? Através de obediência, né? Você acha que a pessoa acabou de aceitar Jesus, 3 anos de caminhada, ela já quer saber a vida inteira, né? O que ela vai fazer a vida inteira aí? Deus não é imprudente, né? Ele é um bom pai, então ele vai liberar porções, né? E vai testar o nosso coração também, né? A obediência, né? Às vezes eu vejo também que existe uma falha da liderança de diferentes denominações, né? Às vezes o cara chega na igreja com muita empolgação, realmente teve ali um encontro com Jesus, nasceu de novo, mas já, às vezes, por ele ter um talento, o cara fala, não, vou impulsionar ele, e impulsiona demais, né? Coloca ele em coisas demais, e aquela pessoa começa a achar que só aquilo é a vida com Deus. Ela está sempre tendo que fazer algo para, né, se sentir aceita, para se sentir ali parte do corpo. E sendo que Deus, ele quer muito mais, melhor, ele quer o nosso coração, né? Ele quer mais do que apenas fazer coisas, né? Então eu vejo muita confusão, né, nessa questão, né? Mas só para a gente entrar em uma pergunta que eu já tinha, e você falou do seminário, a respeito de seminário teológico, você acha que, como ele foi para você? Ele te ajudou você a descobrir seu chamado? O que você recomenda? Que às vezes as pessoas ficam em dúvida. Tem gente que gosta de teologia, tem gente que acha que não é necessário fazer algo assim. Você acha que é só pastor que tem que fazer, ou qualquer cristão deveria estudar a teologia? O que você pensa assim nessa parte? Quando eu fui fazer seminário, eu já tinha uma decisão ministerial. Sim. Né? Eu já tinha essa convicção de que Deus me queria no ministério. Eu não sabia se seria como pastor local ou como pregador. O seminário que eu fiz, ele era
Ele era uma junta de missão, ele fazia parte de um ministério interdenominacional e tal. Então, mas eu sabia que eu não queria ir para missões, né? Mas o seminário que eu fiz, ele vem de uma herança de seminário no sentido confessional, de morar todos ali. Só que aquele seminário específico, ele se tornou uma faculdade aprovada pelo MEC. Então, eles mudaram a sua cultura, um pouco da sua visão e deixaram de ser um seminário e passaram a ser essa faculdade oficial. Então, a minha experiência ela foi um pouco diferente de um seminário onde há, por exemplo, a Jocum, né, que é um seminário que talvez a pessoa fique ali imersa, ali, né, e vai ter um outro trabalho mais espiritual, vamos dizer assim. Sim. No meu, por mais que a faculdade ela tinha essa visão missionária e ela tinha assim oração, ela tinha culto toda semana, ela tinha se preocupava com o espiritual, mas eu também via uma certa preocupação em se encaixar nos moldes do MEC e, querendo ou não, isso perdia um pouco da espiritualidade. E aí tinha que ser uma questão mais acadêmica, mais faculdade, mais séria. Então, assim, a minha faculdade específica que eu fiz, ela teve essa dualidade. Mas tem seminários que a pessoa, um seminário, por exemplo, que o Eduardo Malta fez, né, nosso amigo em comum, ele ficava imerso e ele tinha lá os momentos de oração e ele estudava propósito naquilo, né? Então, eu acho que vai muito do chamado da pessoa e do propósito dele no que ele quer estudar. Sim. Então, por exemplo, ele quer ter um embasamento teológico acadêmico. Por exemplo, na minha faculdade eu estudei exegese, que é uma disciplina que a gente aprende a pesquisar textos nos originais e tal, fazer uma pesquisa detalhada na Bíblia. Tem outros seminários que não tem essa disciplina. Então, vai muito do interesse da pessoa e do que ela pretende abordar. Então, se a pessoa quer ser um pastor, tem missionários que contemplam tudo o que ele precisa e que talvez vão ter um foco espiritual, de imersão na intimidade, talvez muito melhor do que uma faculdade voltada para a academia, né? Então, eu diria isso. O seminário, esse específico, me ajudou muito. Eu, de fato, recomendo. Eu particularmente, não gosto muito dessa visão, não da visão, mas desse medo de que a teologia ela pode esfriar as pessoas. Porque o que acontece é que, na minha visão, não é que a teologia esfria. É que vai muitas pessoas com uma visão errada da Bíblia, com um ensino, uma doutrina errada, e aí quando chega na teologia, que o curso vai confrontar as doutrinas, aí a pessoa fala assim, puxa, mas o que o meu pastor me ensinou é diferente disso. E aí muitas doutrinas das igrejas, a gente sabe que tem algumas doutrinas que, não estão de acordo com a palavra. Claro, com e certeza. aí ocorre esse conflito. E querendo ou não, esse conflito gera uma crise, gera também uma reflexão, né? Então eu tive as minhas crises, mas não significa que vai me fazer se tornar um ateu, duvidar da palavra, né? Então eu gosto muito de pensar que a teologia ela vai te confrontar no início, porque ela quer desconstruir aquelas pensamentos e verdades erradas acerca da palavra, que na verdade eram doutrinas humanas. E aí, no decorrer do curso, ele vai reconstruindo e vai mostrando, aquilo que você pensava daquela maneira, na verdade é desse jeito. E aí você vai reconstruindo, e aí você vai abrindo, né, o teu olhar. Mas é claro que a gente tem todo tipo de teologia hoje. Então é muito bom avaliar o seminário, avaliar a faculdade, avaliar, se for um seminário de denominação, avaliar essa denominação, né? É importante isso. Interessante, mas... Nada justifica se esfriar em Deus, né, Jonathan? Acredito que quando tem um propósito, uma sede em Deus, né? Todo conhecimento é válido, você vai peneirar, né, claro, Justamente. né? Mas nada justifica se esfriar, se perder, né? Justamente. Não é culpa do seminário em si quem se esfria, não tem como culpar, né? A culpa é do indivíduo mesmo que se perde. E uma questão interessante é que muitas pessoas, elas não se preparam antes de ir pro seminário,
a faculdade. Qualquer faculdade você tem que ir preparado. Sim. Né? E eu vi na minha sala muitas experiências assim, de que eu vim com uma bagagem boa, porque eu passei por igrejas que tinham ensino, tinham escolas bíblicas que investiam nisso, né? Meus pais também são pastores, então eu sempre aprendi muito com eles. E aí, em algumas aulas, o pessoal da minha sala falava assim, nossa, olha isso, nossa, eu pensava totalmente errado. Já pra mim, não, pra mim já era algo normal. Natural. Algo natural, aí eu falava assim, não, eu não tive nenhum conflito com isso, porque eu já pensava dessa maneira. Então, por isso que é bom a pessoa tem um chamado e sabe, começa a se preparar. Antes de ir pro seminário, faz o curso Forja, né? Faz a escola Forja. Eita, faz propaganda aqui. Lê alguns livros. Tá na descrição. Lê alguns livros. Então, porque daí quando a pessoa chegar, ela já vai estar com uma mentalidade já focada, já vai ter ali algum embasamento e ela vai ter uma maturidade para discernir. E uma coisa legal que ele falou também é que quando você foi para o seminário, você já tinha uma convicção, né? Então, o que acontece? Como toda faculdade, a galera chega num curso e não conhece o curso, chega lá e se frustra, né? Justamente. E o seminário de teologia é igual, né? Você vai fazer teologia por quê, né? Qual que é a sua linha, né? Mas tudo isso está ligado ao se conhecer, né? Conhecer essa vocação. Eu espero que esse podcast esclareça suas ideias, mas Sim. É isso. É como o Jonathan falou, e eu já aproveito para te falar, né, sobre a Escola Forja, mas é porque realmente você tem dúvida, por exemplo, se você quer ser missionário, aí você vai para uma escola de 2 anos, você fica lá 2 anos para chegar na metade do curso e descobrir que não era o seu chamado, que não, meu negócio é, Deus me chamou para trabalhar com universidade, tipo, para trabalhar para ser político. Então, assim, uma ideia é você ver cursos rápidos também que te ajudem, né? Tipo, impulsionar. A Escola Forja mesmo é para isso. Tá o link na descrição, eu já faço aqui a propaganda, porque é justamente para isso, para você se descobrir. Você vê as aulas, vê que ali Deus está falando com você, Deus está te direcionando. Se não, pelo menos você não perdeu muito tempo ali, você vai ser edificado. Inclusive, pessoal, nós estamos aqui com uma Bíblia. O John também, né, John? Mostra aí sua Bíblia aí na câmera. É uma King James, né? Olha aqui, gente. As duas King James aqui, né? Por que a gente está com essa King James? É porque nós fizemos aqui um propósito, um voto aqui, tô brincando. Mas nós vamos fazer um sorteio de uma King James quando nós atingimos 1000 inscritos aqui no nosso podcast, Deus. Tá, gente? Então, compartilha esse vídeo, compartilha nosso podcast, se inscreve aí no canal, manda para os seus amigos. O sorteio vai acontecer no nosso Instagram, então já segue a gente, porque assim que a gente atingir 1000 inscritos, nós vamos sortear uma Bíblia King James novinha, vai direto para sua casa. É isso aí. Fala, Jonathan, quer falar? Eu queria falar, eu lembrei aqui nessa questão do chamado e de você descobrir, né? Às vezes a gente tem um pensamento um pouco errôneo de que chamado é somente para atuar na esfera da igreja. Né? Chamado, por mais que eu tenha falado que chamado é o espiritual, mas não é o espiritual no sentido ministerial, é integral. Né? E eu trouxe esse livro aqui, Template Social do Antigo Testamento, que fala, essa autora ela fala sobre as esferas da sociedade. E eu vou usar até mesmo na Escola Forja, na disciplina das esferas da sociedade, eu vou usar esse livro. E ela traz uma pesquisa interessante de que nas igrejas, lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e eles viram que 70% dos membros, 70% ou 80% dos membros, eles não tinham chamado para a igreja. Caraca. Eles não se identificavam com um ministério na igreja. E aí a gente vai pensar, então Deus chamou só 20% para trabalhar para ele, e esses 80% vão fazer o quê? Né? Então, isso é um pouco errôneo, porque se Deus tem um corpo de Cristo, né, essas 80%, elas não vão ficar ociosas no reino. Sim. Deus tem um chamado para elas também. E esse livro, ele fala sobre como essas outras esferas da sociedade podem contribuir e revelar Deus. Através da arte, através da política, através dos negócios, através da igreja. Então, assim, quando a gente fala de chamado, por exemplo, eu tenho um chamado na área do ensino.
Eu posso atuar o ensino na igreja, mas eu também posso atuar o ensino na escola, mas eu também posso atuar o ensino em cursos, né? Eu posso atuar o ensino de diversas maneiras. Dentro da igreja, né? No seminário. Então, é importante nós pensarmos nisso, no chamado, e tirarmos da nossa mentalidade que chamado é somente para o ministério integral. Para o corpo eclesiástico em si, né? Exatamente. Eu acho que assim, quando a gente pensa em fazer tudo para a glória de Deus, envolve esse chamado, essa questão de vocação. É a gente tirar a nossa visão limitada, né? Eu tive um tempo da minha vida que eu achava que todo mundo tinha que ser missionário. E aí um dia Deus está ali, nem todo mundo vai ser missionário. Mas como assim, Deus? Parece que todo mundo está pregando que todo mundo é missionário. E aí Deus, não, existem aqueles que são separados para o ministério, né? Vamos para a Bíblia, aí vai lá, né? Se você é mestre, então se dedique para isso. Se você é profeta, dá o seu melhor nisso, né? Exatamente. E a tiazinha que só limpa a igreja, né? Como ela não entendeu nada ainda, né? Eu acho que quando se pensa em chamado, em vocação, a gente abrir a nossa visão, né? Eu acredito que esse livro é muito bom para abrir a nossa mente, né? Eu acredito que, assim, quando o jovem cristão está querendo descobrir o papel dele na... Valeu. Quando o jovem cristão está querendo descobrir o papel dele no... Acho que ele não tá ficando ali, não. Ele tá descendo agora. Aumenta um pouquinho. Estou muito longe? Porque aí diminui o eco, entendeu? Aí. Sim. Então, assim... Quando o jovem cristão tá nessa, né, eu falo, é um tempo difícil, né? O tempo dos 20 aos 30 anos, descobrir, eu tenho uma sede por Deus, eu quero ser usado, mas também não limitar só o corpo eclesiástico, pastor, missionário, apóstolo, mestre, né? Mas também se sentir na liberdade de aceitar uma outra profissão, de ser médico, de ser advogado, de ser enfermeiro, né? E ver o plano de Deus nisso também, né? São as esferas, né, da sociedade. Sim, eu lembro de uma pregação que lá em Naviraí, assim, há muitos anos atrás, e um pastor bem conhecido, ele estava pregando e ele falou assim, olha, muitos aqui Deus vai tirar das faculdades para chamar para o ministério. E muitos Deus vai tirar do ministério para levar para as faculdades. E aí eu lembro que até orei assim, Deus, qual desses eu sou? Aí ele, depois que eu terminei de orar, ele falou, mas alguns vão ter que fazer os dois. aí eu fiquei, acho que eu sou o terceiro, né? Que eu vou ter que estar nas duas, tanto na esfera do social, não literalmente faculdade, mas no social, quanto também no ministério. Então isso é interessante, né? Eu acho que a questão é você descobrir onde Deus te quer mesmo, né? Onde Deus te quer, onde ele... E tem uns processos, né? Às vezes a pessoa faz a faculdade... recebe ali as ferramentas e aí Deus chama o cara para ser pastor, né? Quantos a gente conhece? É melhor do que fazer faculdade de advogado virar Uber, né? Então, pra você... Que é a realidade. Que é a realidade. Então, assim, não fica triste, tá, amigo? Porque, cara, hoje tem gente que fala, não, no mundo as coisas são mais fáceis. Cara, tem um monte de gente que se formou em Uber aí, né? Sim. Tá vendendo bombom na rua. Então, meu filho, o ministério não é mais difícil, não. O melhor lugar é ouvir a Deus, né? Eu acho que quando a Bíblia fala sobre aqueles que são guiados pelo Espírito, que é como uma folha, né? Eu acho que entra também na questão de você confiar em Deus, mesmo sem ver o vento soprar, né? E às vezes a gente se apega tanto a um vento específico, a uma maneira específica, e a gente quer engessar o nosso chamado nisso. Mas Deus sopra o vento e a gente não espera, a gente não vê. Sim. E algum momento chega, talvez demora, talvez um vento mais devagar, um vento mais forte, mas a gente precisa ser como essa folha que está disposto, né? Eu, antes de ir para o seminário, eu fiz 2 anos de psicologia no FGD. E é uma área que eu gosto e que hoje eu uso no ministério, né? Mas eu não me vejo atuando nessa área da psicologia e eu entendo que Deus me levou para o FGD para cumprir um propósito ali, naquele momento. E aquele momento me preparou para algo futuro, né? Então, essa questão que você falou, de que cada momento Deus vai trabalhar algo, Deus vai nos guiar, vai nos falar, nos revelar algo, né?
E o que eu venho aqui na minha mente é a questão de Davi. Davi, ele foi pastor de ovelhas, ele foi comandante de um exército e ele foi rei. Mas nos 3 ele assumiu posição de governo. Então ele teve que cuidar das ovelhas, teve que proteger as ovelhas, teve que comandar as ovelhas. Depois, com soldados, ele teve que cuidar dos soldados, ele teve que proteger os soldados e lutar por Israel. E depois, como rei, ele também assumiu o governo, mas o que? Eram 3 vocações diferentes. Sim. Eles atuam em 3 vocações diferentes. Então, cada momento da nossa história, Deus vai soprar o vento para determinada direção, para determinado fim daquela estação. Sim. Cara, muito legal você falando que... quando você falou, né, que você ficou 2 anos lá e tal, me veio que não é sobre nós. O chamado não é sobre nós, né? Cara, Davi, quando ele cuidava de ovelha, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Uhum. Quando ele liderava o exército, era o exército de Saul. De Saul, exatamente. E quando ele se tornou rei, ele era rei do povo de Deus. Então, assim, é sempre pro outro, sempre pro reino, né? Uhum. Então, isso é muito legal, né? Às vezes fala, Deus, mas eu fiquei 2 anos e pra quê? Né? Não aprendi quase nada, vamos supor, né? Não que seja o seu caso, mas, sei lá, fiz metade de uma faculdade. Poderia questionar o senhor, né? Isso, mas quantas pessoas ali foram impactadas através da sua vida? Às vezes você foi lá pra ganhar uma pessoa ali, pra destravar uma pessoa, né? Então, eu acho que é isso. O chamado não é sobre nós, né? Acho que às vezes a galera se perde um pouco nisso. Tem que ser algo que vai me dar satisfação. Uhum. Mas a palavra diz, deleitar-te no Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor e Ele satisfará. Uhum. A galera quer ter satisfação nas coisas. Quer ter retorno, né? Isso, quer ter o retorno, quer se satisfazer no mundo. Sim. E tipo assim, essa é a minha satisfação, é o mundo, é o que eu gosto de fazer. Mas, cara, é Deus quem vai nos dar a satisfação quando nós obedecemos, né? Ele. Sim, e depois ele fala, na continuação desse salmo, né? Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Tudo fará. Então você se agrada, enquanto você se agrada, você precisa entregar e confiar. Uhum. Tirar a mão e deixar Deus te levar da maneira como Ele quiser, né? Então, e aí volta a questão do chamado universal. Se o nosso chamado universal é sermos corpo de Cristo, o corpo de Jesus, e agradarmos a Ele, adorarmos a Ele, termos essa relação vertical com Deus, então o chamado não é meu. O ministério não é meu, né? É do corpo de Cristo, né? De Jesus, né? Então... Sim, verdade. Ô, Pinguim, você tá tão quietinho hoje? Fala aí, cara. Sono, cara. Vim de... Tá falhando aqui alguma coisa. Tá falhando. Falhando o quê? Não se preocupa com isso, não. O seu microfone é separado. Não, é que o de vocês tava falhando. Não, mas tá normal. Sim. Não, eu vim de carro lá do Polo Norte pra cá hoje. Tá cansado. Aí, tô cansado, sabe? Prepara uma pergunta aí da galera aí pra fazer. Deixar. Você tem alguma pronta aí ou você vai procurar ainda? Você que sabe, tem umas aqui, ó. Então faz uma aí internautas aqui, dos internautas. O Pinguim é meio lento pra ler. Não é que eu sou lento pra ler, é o sono. Mas pode falar. É que agora, lá no Polo Norte, aqui tá escurinho assim, só que agora lá no Polo Norte aí ia ser meia-noite, entendeu? Ô Pinguim, vai direto ao ponto, por favor. Dá ruim demais as piadas. Os caras estão me tirando. Faz Vamos lá, isso. Então, deixa eu falar então. O chamado é individual, exclusivo ou faz parte de um todo? O chamado das pessoas é individual. Eu acredito que entra nisso. Ou ele é... Entra nisso que você Entra nisso que a gente falou, né? Do chamado universal, que daí seria o corpo como um todo. Mas também, como membro, a gente tem que contribuir para esse corpo. E a gente vai contribuir com o nosso propósito em Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós temos uma individualidade. Nós temos uma identidade, temos uma personalidade própria. Então, nós também temos um chamado específico, né? Sim. Você não tá prestando atenção, né, Pinguim? Não. Ô, Pinguim. Faz outra pergunta. É muito cansaço. É muito cansaço.
Isso Vamos aqui, lá. só explicando, isso aí não é falha, é que assim, quando a gente fica em silêncio, ele Ele dá baixa um- o som Acho que é um tá. para código, tirar o eu ruído. acho que é isso. É verdade. Isso é importante, hein? Como permanecer sem perder o foco no que fui chamado. Aí. Isso é importante. E aí, Jonathan, como Incrível. permanecer? Essa questão do que a gente fala sobre conhecer o nosso chamado e também de ouvir ao Senhor, eu acho que é muito importante nós temos uma palavra de Deus, né? Porque eu vivi muitas experiências durante o seminário, por mais que eu sabia que era o Senhor que estava me chamando, aquele sentimento de eu vou desistir, por que eu tô aqui? Né? Então, eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, e que eu estava sozinho, e que eu estava, pela primeira vez, assim, sendo independente, morando sozinho, né? E aqui em Dourados eu tenho amigos, tenho família, né? Meus pais. Uma vida. Uma aqui, né? vida, exatamente. Então, quando eu voltava de férias para o seminário, para a faculdade, era muito difícil para mim os primeiros dias. Porque o meu coração estava aqui, eu falava assim, Deus, eu poderia estar fazendo curso aqui na faculdade em Dourados, né? Eu preciso estar aqui, mas a palavra que eu tinha de Deus me fazia permanecer em Curitiba. Então, essa é a questão também de nós, às vezes, nós querermos, nesse impulso de querermos definir a nossa vida, nós agimos sem uma palavra de Deus. E aí, se nós não temos uma palavra de Deus, o primeiro conflito existencial, a primeira dificuldade que vier, a gente vai falar assim, não, Deus não me chamou. E aí Começa a duvidar do caráter de Deus, né? Exatamente. Então, a palavra de Deus é a nossa segurança. Sim. A palavra dele, tem um versículo que fala, né, que é o escudo em todos aqueles que confiam nele. Então, a palavra do Senhor é o nosso escudo diante de pensamentos, diante de tentações, diante de propostas, de distrações. Então, a gente passa tanto tempo querendo discernir nosso chamado, né, a nossa vocação, mas quanto tempo a gente passa orando e buscando no Senhor ouvir essas palavras que Ele nos dá, essa promessa, né? Então, isso vai determinar essa nossa constância e permanência. Porque se uma pessoa não tem a palavra de Deus, qualquer palavra que um falso profeta soprar, a pessoa vai ser guiada por ela, né? E no tempo que a gente vive hoje, pleno século XXI, todo mundo com problema emocional, né? As emoções vêm e vão, né? E às vezes Deus tem uma história linda, né, para as nossas vidas e a gente manda tudo por água abaixo por conta das circunstâncias, né? Justamente. Então, constantemente, eu acho que uma das coisas mais difíceis no discipulado cristão, sou novinha no aconselhamento, mas os poucos anos, acho que a parte mais difícil é essa, fazer com que o jovem cristão entenda essa questão de permanecer e de perseverar, né? Então, Deus falou algo essa semana e semana que vem não falou mais. Deus falou algo essa semana e mês que vem tá caminhando por algo, tipo assim, fundamentado numa palavra, mas aí vem as emoções e ele abandona a palavra, né? E, cara, infelizmente isso acaba abortando ministérios, né? Então, isso tem sido um desafio muito grande, assim, no discipulado, né? Essa questão de permanecer, de perseverar, né? E eu gosto de falar, de ter uma palavra, né? Tanto para iniciar algo, né? Iniciar um treinamento, uma faculdade, tem uma palavra, né? A gente é crente, Deus dá, Deus fala, né? Ele se comunica. Porque é essa palavra que vai sustentar, cara. Eu acho que, assim, 7 aninhos de missões e no campo missionário já passei por lutos, perdas, frustrações, mas o que sempre me mantém firme é a palavra, o que me fez sair de casa, né? Mateus 6,33. Então, eu não deixo, eu não saio, né, disso, né? Isso sustenta, né? E melhor ainda que esta palavra seja uma palavra de Deus a você, por meio da Bíblia, né? Porque o que nós vemos hoje são pessoas dependentes de uma palavra profética. Meu Deus. Só que a palavra profética, ela vai confirmar aquilo que Deus está nos revelando na palavra. Então, você guiar a sua vida a partir de uma palavra profética pode ser
talvez até... Perigoso. O que vai? Pode ser muito Arriscado. bem uma falsa profecia que você abraçou de tal maneira, sendo que Deus estava querendo te revelar outra promessa, né? Então, fazer o inverso. Às vezes a gente ouve uma palavra profética e vai buscar na palavra. Não, vamos buscar na palavra, e aí quando Deus falar para nós, Ele vai dar um jeito, e Ele vai, talvez seja até uma experiência na natureza, revelando na natureza alguma coisa que vai confirmar aquilo que Ele vem falando para nós. E aí quem não tem intimidade com Deus fica dependente dessas palavras. E às vezes até pode sim acontecer da pessoa ouvir uma palavra profética, mas a verdade é que quem tem intimidade com Deus, a palavra diz, né? Deus não faz nada assim antes de revelar aos seus servos, os profetas. Então, se você é uma pessoa íntima do Senhor, Ele vai te revelar algo antes de revelar um profeta. E aí o profeta, né, vai confirmar. E se Deus não está falando nada, se Ele está em silêncio, aí você tem que avaliar o porquê que Ele está em silêncio, né? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Sim. Por que Deus está em silêncio? Será que eu não estou de acordo? Será que Ele já me falou e eu não obedeci? Aí tem aqueles casos que às vezes Deus pode usar a mula, né? A mula de Balaão. Tipo, a pessoa, Deus já está em silêncio há muito tempo, a pessoa continua perseverando naquela obstinação, aí Deus tem que usar um profeta ou alguém, ou alguma situação para parar, uma mula mesmo, né? Literalmente, para parar, né, aquela pessoa. E o silêncio de Deus, ele pode ser tanto uma correção, como também uma aprovação para fortalecer a sua fé e fortalecer o teu propósito. Porque Deus permite tribulações, Deus permite dificuldades para forjar a tua fé e para te tornar esse chamado, essa promessa mais madura no seu coração. A forma de Deus amadurecer o nosso chamado é lapidando com fogo, é trazendo essas circunstâncias que vão provar se de fato vem de Deus, né? Então, o silêncio de Deus, ele pode ser esse momento onde Deus quer amadurecer o nosso chamado, quer amadurecer aquilo que nós temos ouvido do Senhor, né? E também tem os casos da correção, né? Por isso que é importante a gente ter intimidade para discernir esse silêncio de Deus, que pode ser uma correção, pode ser que Deus queira que a gente deixe, renuncie coisas e deixe também algumas coisas que a gente estava focando e acabamos percebendo que a gente estava nos distraindo, né? Então, esse silêncio é importante e esse silêncio virá. Esse silêncio virá. Sim. Jonathan, renúncia. Você falou aí uma palavra muito legal. É necessário renunciar a algo para viver o chamado de Deus? O que você pensa, né, sobre essa ideia de pagar um preço? Tem gente que prega contra, né? Não, Jesus já pagou o preço, a gente não tem mais que pagar nada. E tem, claro, a gente tem Jesus pagou o preço da salvação. Mas quando se trata de chamado, de ministério, o que você entende? Esses dias atrás eu ministrei uma mensagem falando sobre a questão da cruz de Jesus. E eu falei sobre a dor da salvação, né? Que Jesus, ele teve um caminho de sofrimento para ele conseguir vencer a morte, para ele passar e vencer, né? E ressuscitar. Ele passou por um caminho de cruz, um caminho de dor. E eu acho interessante que em Romanos 8, Paulo vai falar, né? Que nós somos herdeiros com Jesus. Se nós participamos do seu sofrimento, nós vamos participar com ele da glória. E a gente lê a parte da glória, mas não lê a parte que a gente herdou também o sofrimento. Então nós temos que, aquele versículo que fala, chorar com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Então nós também precisamos sofrer com Jesus. Herdamos esse sofrimento que entra a renúncia, porque entra a carregar a cruz, entra a não viver para mim mesmo. Como você falou, né, do chamado que não pertence a nós, isso é uma renúncia. Eu não vou viver para mim mesmo, não vou viver para os meus próprios desejos, para os meus próprios interesses, querendo realizar os meus sonhos. Talvez Deus vá realizar alguns sonhos, mas eu vou renunciar para viver da maneira dele, né? Então, para mim, a renúncia, ela é inevitável.
A renúncia faz parte porque nós herdamos, assim como herdamos da glória, nós herdamos o sofrimento, precisamos participar do sofrimento com Jesus, e é o que é viver para Ele. Sim. Sim, verdade, isso é muito importante. Na nossa geração tem sido muito pregado sobre você, de certa forma, fugir do sofrimento, né? E eu tenho estudado, né, sobre o budismo, né, que é uma das religiões muito forte no Oriente, e o budismo inteiro, ele se resume em uma fuga do sofrimento. É uma religião que o objetivo dela é você alcançar o nirvana, e o nirvana é quando você escapa do mundo material para encontrar um lugar onde não há sofrimento. E aí eu olho para Jesus e Jesus fala, não, eu não vou ensinar vocês a fugir do sofrimento, mas enfrentar ele, porque eu venci o mundo. Justamente. E isso que é incrível, sabe? Jesus nos ensina a enfrentar, a vencer o mundo, né, cara? E ainda ele fala para ter alegria, né? E ter Tem de alegria. motivo de alegria passar por grande tribulação, né? Exatamente. Mas aí que tá, quando a gente tá no propósito, mesmo que sentindo dor, né? Mas pelo Espírito nós temos alegria, né, cara? É algo incrível. Tem vezes que tá tudo dando errado e a gente está em paz com Deus, né, cara? E pensando na questão de nós testemunharmos sobre Jesus, não é tão mais extraordinário e maravilhoso nós testemunharmos o quanto a gente passou pelo sofrimento e venceu, né? Então, nós vencermos, passarmos pelo sofrimento, não perdermos a nossa fé e vencermos, isso é o maior testemunho de que Jesus ressuscitou. Porque se Jesus, ele sofreu, ele ressuscitou e ele está vivo porque venceu o mundo, então eu também posso passar pelas dores, pelo sofrimento, e aqueles que me viram no fundo do poço, né, me veem em pé, dando glórias para Deus, esse é o maior testemunho de que, apesar do sofrimento, Jesus venceu. Então, Incrível. talvez seria um evangelho raso a gente querer pregar só quando a nossa vida está bem, né? Quem aqui já não foi evangelizar e o cara falou assim, mas você já usou droga na sua vida? Né? Então, quando a gente tem uma experiência de sofrimento, querendo ou não, para a pessoa que não conhece a Jesus, é algo muito mais marcante, muito mais pessoal, né? A pessoa se identifica. Então, o cristão não pode fugir do sofrimento. Sim. Porque é o maior testemunho, né? Jano, estamos mudando um pouco de assunto, mas acho que tá dentro disso aí. Vou te pegar de surpresa agora. Meu Deus. E a teologia do coach nisso tudo? O que você pensa, assim, né, dessa teologia, que é uma realidade? Sim. Coach é uma coisa muito boa. Sim, é uma realidade. Você, eu não tô ouvindo direito. Ele diz que segue aí. Quem que você segue aí? Não lembro. Não sabe o nome, ele só assiste os que bom vídeos que você esqueceu. no YouTube, né? Pinguim. É importante perguntar sobre lá isso, porque lá hoje... não tem mídia, lá não tem essa mídia de vocês aqui, lá é só Jornal do Pinguim. Lá você tá assistindo... Domingão do... Lá deve estar chegando ainda o programa do Edir Macedo, do Valdemiro lá ainda, né? Tá chegando ainda lá, entendeu? Entendi. Tô assistindo os primeiros episódios, quando eles eram magrinhos. Mas tá bom. Tinha poucos anéis dele. O que você... A Thalia ia falar algo? O que você ia falar? Não, eu ia falar que é importante a gente falar sobre essa questão da hipergraça, que é um cenário hoje na igreja brasileira, né? E tem sido um empecilho de muitos para aceitar o chamado. Porque existe renúncia na hora de você entender. Porque você tem a sua vida, então você projeta, você cria expectativa, você faz do seu jeito. Mas quando você tem um desejo de obedecer a Deus, chega um momento que às vezes Deus vai falar algo contrário à sua vontade, né? E aí existe essa renúncia, né? E num cenário que hoje é do jeito que eu quero, é só um Jesus oba-oba, não é um Jesus que me confronta, que me diz não, né? A gente tá perdendo aí uma galera, né? Pra grande comissão, né? Por conta dessa questão. Eu acho que o maior perigo do coach... Assim, eu nunca fiz um curso de coach. Tenho medo de julgar e generalizar, né? Eu não sei. Mas... o que eu percebo com o que eu leio e o que eu vejo é que o coach ele está muito ligado ao humanismo, a corrente humanista, de você pensar em si, de você pensar no eu. Sim. E quando isso entra na teologia,
isso confronta as bases do evangelho. Porque a gente não pode pensar em mim, né? A gente precisa se esvaziar de si mesmo. O oposto, né, Jonathan? Exatamente. O oposto. Exatamente. Então, assim, pode trazer confusão, pode trazer distração e pode trazer heresias, né? Porque como que eu vou vir com um sentimento positivista se Deus, às vezes, ele quer me esmagar como Jesus foi moído por causa das minhas iniquidades, né? Então, eu acho que o humanismo é o grande perigo. E é um grande inimigo hoje para a mentalidade da sociedade, para a igreja, porque tem entrado. Talvez não como teologia coach, mas tem entrado em alguns aconselhamentos, em alguns vídeos motivacionais. Então a pessoa, eu quero me sentir bem, então eu vou assistir um vídeo motivacional, né? Mas é isso? É a tua satisfação no Senhor assistir um vídeo no YouTube motivacional? Meu Deus! Né? Então, eu acho que o maior perigo, se a gente fosse discernir aquilo que eu devo ou não, é avaliar isso. Essa pessoa, ela tá voltando pro eu, ela tá trazendo uma mensagem muito voltada pro eu. Por exemplo, a prosperidade é uma mensagem voltada para o eu no sentido, né, da teologia, da prosperidade, do enriquecimento. Ela é uma teologia voltada para o eu. Então, se não carrega essa herança, esse compartilhar do sofrimento de Jesus para herdar a glória com ele, então isso está longe do evangelho. Sim, eu vejo a teologia do coach, de certa forma, sendo uma evolução, né, da teologia da prosperidade, né? Sim, houve-se uma rejeição da teologia da prosperidade, aí agora, né, eles adaptaram, né, eles não chamam mais desse nome, né, mudaram a forma de fazer. Assim, claro que não existe a teologia do coach, mas coaches pregadores, né? Então, de certa forma, são teólogos, né, por assim dizer. Eles estão trazendo uma teologia, porque se fosse aquela questão, o psicólogo, por exemplo, ele é um profissional, ele está ali na profissão dele, ele faz o trabalho dele, beleza. Mas ele não pega aquilo e leva para a igreja como uma verdade bíblica, né? Claro, na maioria das vezes, pode ser que algum faça isso, mas na maioria das vezes ele não vai fazer isso. Agora parece que o que tem acontecido é que muitos coaches têm levado para a igreja como uma verdade bíblica, ou usado partes da Bíblia para fundamentar, né? Fundamentar a prosperidade do coach, né? Essa questão do humanismo, né? Então acaba que cria-se uma grande barreira, até a Thalia citou, né? Até mesmo para missões, né? É difícil falar de missões na igreja hoje. Deus. Muito difícil. A gente precisa renunciar ao nosso dinheiro, né? A gente precisa. E a mentalidade hoje da igreja de ser bem-sucedido, né? Cara, meu Deus, o que é ser bem-sucedido biblicamente, né? Para mim, ser bem-sucedido na vida é temer a Deus, né? Ter Ele em primeiro lugar sempre, né? E para uma galera que gosta do coach, o bem-sucedido não é no parâmetro bíblico, jamais, passa longe. E aí nisso que você falou, você percebe essa questão voltada do eu, porque daí você começa a ver a Bíblia para te dar base para aquilo que você está pensando e vivendo, né? Então você quer que a Bíblia dê respaldo para o seu comportamento, para a sua mentalidade, ao invés de você renunciar do eu e deixar a Bíblia falar com você, te moldar, né? E o Espírito Santo te revelar a verdade. E eu acho louco, porque pensa bem, se João Batista fosse pregar, cara, ele olha para os soldados e diz assim, se contentem com o seu salário. Vai falar isso hoje na igreja. Vai falar sobre você se contentar com que... Cara, isso é muito louco, né? A gente vive num tempo de muito materialismo, né? Sim. Eu vi um vídeo de um coach que estava fazendo entrevista com um pastor. E aí o tema do vídeo era a importância de um coach espiritual. O que é um coach espiritual? A que ponto chegamos? Um coach espiritual.
Uma coisa que eu gosto de falar, né, nessa jornada como missionária, o princípio na minha vida é ser movida pela voz de Deus mesmo, né? Deus fala, tenho o desejo de ir para outras nações, mas tem um tempo e um modo que Deus vai me levar nesses lugares. Mas não obedecer a minha voz, sabe? Tipo assim, não dar voz à minha voz é muito difícil, é uma guerra, é difícil mesmo. Por isso que a gente tem que levar a vida com Deus de forma séria, né? Com uma seriedade. Poxa, não é bagunça esse negócio de ser crente, né? Uhum. Existe um preço a pagar, né? Nossos irmãos aí derramaram sangue para que a gente tivesse as nossas Bíblias hoje, né? Justamente. Foram jogadas em arenas de leões, renunciaram, né? E com alegria, com um sorriso no rosto, como diz a história. Uhum. Aí a gente chegar aqui e fazer as coisas do nosso jeito, né? Não dá. Exatamente. E no período ali da história do povo de Israel, no período que eles começaram a perder o temor ao Senhor, eles começaram a sair da palavra, né? Começaram a pecar. Então, nós temos que ter esse temor ao Senhor que você falou. Sim. Sim, verdade. Pinguins, tem mais alguma pergunta aí da galera, dos internautas, como você gosta de falar? Com certeza, com certeza. Uma bem gelada. Tem uma boa aqui, hein? Tem uma boa aqui. Ó, depois de tudo isso, né, você tem que saber responder essa. Ó. Eita. Gravar esse podcast faz parte do seu chamado? Ai. Gravar esse podcast faz parte do seu chamado. Diga aí. Essa é pra rir ou pra responder, Jonathan? Eu acho que é pra rir. O Jonathan perguntou no começo, as perguntas do Pinguins é pra rir ou é pra responder? Eu falei, cara, você que sabe, que se quiser só ignorar, né? Quem sabe, dá pra extrair algo. Como chama seu chamado? Só tem essa só também. Como chama seu chamado? Não, mas olha, só falando disso, né, de uma forma engraçada, mas até isso faz sentido, né? Às vezes tem coisas que a gente faz que não faz parte do nosso chamado, né? Uhum. E falando aí sobre, já envolvendo essas duas perguntas aí do podcast e da questão, né? Não sei se você vai fazer a pergunta, mas eu vou adiantar ela. Se é importante a gente conhecer o nosso chamado. Eu acho que tem a ver com isso que o Pinguim perguntou. Mas eu acredito que o chamado no Senhor, a gente vai viver o chamado. Então, aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, eles têm um temor ao Senhor e eles confiam nele, sendo fiéis e obedientes. E então, de forma natural, essa pessoa vai viver o seu chamado. Agora, ter a consciência do chamado, eu reconhecer o meu chamado, pode me trazer vamos dizer assim, uma blindagem para que quando vier de fora tentações, tempestades, dificuldades, eu vou saber discernir aquilo que não vem da vontade de Deus e aquilo que vem de batalha espiritual, de alguma coisa, ou da minha carne. Então, nesse sentido, o podcast, né? Eu preciso discernir, né? O Senhor me quer aqui, o Senhor quer que eu revele algo aqui, o Senhor tem isso como parte do propósito, né? Ou é uma distração. Então, eu querer trabalhar agora só com podcast pode ser uma distração. Se eu não tiver essa consciência do meu chamado, do que Deus me quer e das promessas do Senhor, se eu não tiver essa convicção, eu posso me distrair. E aí, nisso, a gente vai discernir. E nisso, a gente vai discernir na nossa caminhada coisas que podem afetar ministérios dentro da igreja que podem nos sobrecarregar e nos distrair. Sim. A gente perde o foco, né? Olha que bonito que ele falou aí, ó. Bonito mesmo. Fica rindo de mim, mas aí, ó. É interessante que às vezes também a gente saber o momento de cada coisa, né? Eu tenho pensado, eu tô ultimamente mexendo muito com mídia social, sabe? Muito YouTube, podcast, cursos online. E assim, eu tenho um chamado assim, de missionário, né? E envolve a área de ensino também, que é despertar novos missionários. Mas uma coisa que Deus sempre me traz é que a vida é o que acontece nos bastidores. A minha vida não é isso aqui.
Minha vida não é um podcast, minha vida não é um vídeo no YouTube, minha vida não é um Instagram. Minha vida é o fora dali. Ali eu só vou ser luz, né? Só vou iluminar. E também tem um tempo disso. Teve momentos que Deus me direcionou a não postar mais nada no Instagram. Aí a gente perdeu seguidores, né? Teve momentos que eu tive que parar o canal no YouTube. Teve momentos que eu tive que parar, às vezes, um ministério inteiro, né? Inteiro que eu estava construindo. Às vezes, isso aconteceu mesmo, né? Eu construí um ministério na minha cidade natal, 6 anos construindo, e eu tive que parar esse ministério, renunciar a ele, entregar para Deus e sem saber qual seria o próximo passo. E aí que é o louco. Voltando no tema da renúncia. Quando nós renunciamos, Deus vem com uma promessa. Com uma nova promessa, um novo tempo. E às vezes ele, que nem teve o caso de Abraão e Isaac, né? Ele devolveu, mas ele devolveu Isaac com uma promessa. Olha que legal, né? E tem muita coisa, isso eu falo pra você, meu ouvinte. Cara, tem muita coisa. É pra você mesmo que tá ouvindo agora, profético. É você mesmo. Você mesmo. Receba. Cara, tem muita coisa que Deus só vai liberar na sua vida depois que você dá o passo de obediência. É verdade. Ele não vai falar antes de você obedecer. Ele vai falar só depois de obedecer. Isso é Tem muito aquele forte. salmo muito conhecido que é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E a gente tem a imagem dessa lâmpada. Só que a lâmpada era uma tocha. Então, a tocha, ela iluminava conforme eu caminhava. Uau, Era que escuro legal. o caminho. Incrível. Eu não via nada. E conforme eu dou o meu passo, a lâmpada que está na minha mão vai iluminando. Uau. Então, isso entra muito. E um detalhe aí que eu queria também falar, que entra na questão do bem-sucedido. Sim. Nós queremos determinar o que é fracasso e o que é sucesso. Nós queremos. Então, se o chamado não é nosso, por que eu quero determinar, isso Meu daí Deus. não deu certo, foi um fracasso? Quem disse? Quem disse? Se Deus fez Sim. você passar por isso, foi algo bom. Sim. Porque Ele é plenamente bom. Ele é totalmente bom e Ele é justo. Então, você cresceu, você amadureceu. Então, não foi um fracasso, né? Claro. Jonathan, falando um pouco sobre você agora, né? Eu tenho aqui uma pergunta bem interessante. O que pesa mais pra você? Falando de você agora. Deixa eu passar aí esse nosso queridão. Tuts. Mano, faz. O que você comentou aqui, mano? Ou é algo pra eu ver depois? Ah, tá. O que pesa mais na sua vida? Seu chamado, sua vocação, no caso, na área da casa de oração ou do pastoreio hoje? Como que é pra você hoje? Você concilia os dois? Então, eu acredito, pensando na vocação, eu acredito que Deus hoje quer que eu concilie esses dois ministérios. O meu chamado eu definiria como cuidar de pessoas, como pregar o evangelho. A forma que eu vou fazer isso, aí vai depender da maneira como Deus vai me direcionar, daquilo que Ele vai me orientar. Então, talvez, falando especificamente desses dois, eu gosto, não sei se eu posso dizer que eu gosto mais, mas eu me sinto muito realizado no pastoreio. Legal. Né, do que na casa de oração, porque eu não me considero como intercessor. Né? Mas foi um propósito que Deus me deu e uma responsabilidade que Ele colocou em minhas mãos. Né? Então, até mesmo, eu não sabia disso, mas um amigo nosso falou que o Mike Bickle, ele tem essa vocação pastoral e ele é o fundador do iHope, da casa de oração dos Estados Unidos. Então, eu acredito que o meu chamado, ele está situado ali nos dois, eu estou cumprindo o meu chamado. Mas se eu for pensar em dedicar a minha vida, eu tenho uma realização pessoal maior no pastoreio. Sim, e como que foi essa sua descoberta, né? Conta um pouco aí da sua história aí, pra galera conhecer também, né, você, e como que foi essa descoberta de chamado, de pastoreio. Tá, eu vou voltar um pouco então. Pode voltar, na minha história. pode voltar.
eu falei dessa experiência, né? E na minha mente eu tava querendo ser médico, né? E aí, no primeiro ano do ensino médio, eu tava morando em Belém e foi uma transição para mim um pouco conflituosa, né? E aí eu lembro de um dia que eu tava no quarto e aí eu tava orando, chorando e perguntando, Deus, o que o Senhor quer, né? Muitas pessoas sempre falavam para mim, você vai ser um pastor. Você vai ser pastor. Quando eu era criança, você vai ser pastor. E eu sempre falava assim, eu posso ser tudo menos pastor. Eu não quero ser pastor. Bem filho de pastor mesmo. Você sabe muito bem, né? E só que desde a minha juventude, quando eu tinha uns 9 anos, 10 anos, eu era líder de um grupo de adolescentes, eu levava a palavra. Então, de certa forma, hoje eu vejo que Deus estava me preparando para o ministério ali, né? Mas enfim, nesse dia eu estava orando e aí veio na minha mente assim, Jeremias 3:15, 3:16, um desses dois. E aí eu nunca tinha tido essa experiência de ouvir assim, Deus falar dessa maneira. Você de quantos anos? Nesse momento eu estava no primeiro ano, então eu devia ter uns 15 anos. Ah, sim. Legal. E aí eu abri a minha Bíblia e aí estava escrito o versículo, eu lhes darei líderes que os dirigirão conforme a minha sabedoria e entendimento. E quando eu li aquele versículo, eu entendi que Deus me queria para um ministério eclesiástico, para um ministério, né? Me dedicar ao ministério. Então, foi no momento que eu abri mão e falei assim, é verdade, eu posso ser médico, eu posso ser o que for, mas o meu chamado é para o Senhor. E então, isso mudou para sempre a minha perspectiva profissional, vocacional, porque eu sabia que seja o que eu fosse trabalhar, no fim o meu chamado seria um ministério. Então, eu continuei estudando o ensino médio, me preparando até então para ser médico, porque daí eu ia ser um médico missionário. Eu iria ser um médico que salvaria pessoas, porque eu sabia que o meu chamado era ministerial. E aí, no terceiro ano, no momento lá que eu fui fazer a inscrição para o vestibular, me deu assim, um insight, talvez uma crise, e aí eu falei assim, não vou fazer medicina. Aí eu rasguei o meu papel de inscrição e fui me inscrever para psicologia. E aí entrei na faculdade de psicologia, aconteceu isso, e de Deus pedir para eu renunciar, né? E aí eu saí do curso de psicologia e fui para o seminário. Antes de ir para o seminário, eu fui fazer um estágio, ter uma experiência em São Paulo, durante 30 dias. E então eu já sabia que eu teria um chamado ministerial, mas eu queria ter uma vocação profissional secular como ferramenta para o meu ministério. Então na minha cabeça era isso. E então eu estava vendo assim, eu vou me dedicar para o ministério depois dessa formação secular, dessa formação profissional. E aí, quando eu estava em São Paulo, eu tive uma visão, Deus me mostrou algumas coisas onde eu estava ministrando em pessoas enfermas. E eu era usado ali para curar pessoas. E nessa visão, Deus ia me orientando quanto ao que fazer. E aí, quando essa visão encerrou, me veio uma convicção muito forte. Eu preciso ir agora para o ministério. Este é o meu momento. E aí eu fiz um propósito com Deus e falei assim, Deus, os meus pais querem que eu faça um curso profissional antes. Então, se eles aceitarem eu trancar a faculdade e ir pro seminário, é porque o Senhor está nesse negócio. Caracas. E aí eu voltei de São Paulo, determinado, a faculdade estava em greve. E aí isso que me proporcionou para ir para São Paulo. Mas quando eu retornei, eu falei assim, Deus falou comigo e eu quero fazer o seminário, quero ir para o ministério. E, para minha surpresa, os meus pais apoiaram. O pessoal falou assim, não, a gente vai procurar mantenedor, vai dar certo. E aí, meus pais começaram a pesquisar lugares onde eu poderia fazer o seminário, né? E para mim foi uma confirmação de que era aquele momento que eu precisava ir para o ministério. E depois eu tive algumas outras experiências em casa, com a minha mãe também, onde Deus foi nos direcionando de que eu não deveria me preparar para o ministério em Dourados. Eu deveria sair. Eu deveria ir para um tempo de deserto.
Então eu deveria renunciar à minha família, renunciar ao meu conforto, renunciar a meus amigos e sair. E então eu fui para Curitiba sabendo que era o meu tempo de provação, sabendo que era o meu tempo de deserto, para me tirar e me dedicar ali, como João Batista, me dedicar ali no deserto e me preparar para depois ir para o ministério. Então foi aos poucos, né? Como eu falei da lâmpada, né? Deus foi confirmando aos poucos e eu fui descobrindo esse chamado e discernindo esse chamado na caminhada, conforme eu fui ouvindo o Senhor, vivendo essa intimidade, talvez dando essa disposição em não querer conduzir da minha maneira, mas da maneira do Senhor. E também durante o seminário, eu vivi outra crise. Tá, eu tô no ministério. Agora eu vou ser missionário, vou ser pastor, vou ser pregador. O que eu vou fazer? Respira, não pira. E aí, durante o seminário, se eu estiver prolongando, aí você me fala. Não, pode. Mas Tá durante o seminário, eu conheci a casa de oração. E aí, bugou mais minha cabeça. Porque a casa de oração é uma visão de como uma base missionária e ela não é uma igreja. Né? E ela tem o seu propósito de levantar turnos de adoração, de intercessão, ensino da palavra. E eu falei assim, nossa, e agora? Né? E agora? Entra até aquela questão de se empolgar, né? Se empolgar, exatamente. E aí nesse tempo eu fui orando e fui pedindo ao Senhor provas, né? Deus foi me dando palavras, Deus foi me dando sonhos, Deus lembrou esse texto que ele levantaria líderes. E eu fui discernindo que o meu chamado é pregar o evangelho. Eu amo pregar, né? Eu amo falar da palavra, o ensino. E a casa de oração foi algo que Deus me levantou essa faísca, né? Essa chama pensando no Mato Grosso do Sul, né? Então, uma das pessoas que me orientou desde a época do seminário a isso foi o Rafael Fischer. Então, desde quando eu conheci ele foi me dando esses conselhos e eu fui falando assim, cara, eu não sei o que Deus quer que eu faça. E aí ele foi me direcionando. Então, eu tinha aqui em Dourados um grupo de evangelismo e um grupo de vigília, esse mesmo grupo. Então, sempre quando eu vinha de férias, eu marcava alguma vigília no monte. E a gente ia orar, ia fazer evangelismo, se reunia na casa de alguém e tal. E aí Deus foi me trazendo o propósito da casa de oração para esse grupo. Então eu foi tomando corpo esse propósito de estabelecer uma base missionária onde a gente continuaria a intercessão, a adoração, essa busca pela presença de Deus. E aí eu comecei essa casa de oração enquanto estava em Curitiba. Eu liderava de lá, orientava de lá, e o pessoal aqui fazendo turno sem mim. Ia fazendo turno, em Dourados. E aí eu sabia até então que eu vou ser, então, vou para Dourados e vou ser missionária na casa de oração. Mas o meu chamado é cuidar de pessoas, meu chamado é ensinar, é pregar o evangelho. E quando eu estava em Dourados, já na casa de oração, já estava membro de uma igreja aqui em Dourados, servindo aquela igreja, Deus me deu o propósito de estabelecer uma igreja. Deus queimou no meu coração e mais uma vez Rafael entrou em cena e Rafael me deu uma palavra, me deu uma direção e confirmou isso sobre Inclusive, momento. o Rafael vai estar aqui, tá, gente? Já tô fazendo propaganda dele. Já Expectativas. Se vocês querem saber quem é esse Rafael Fischer, ele vai estar aqui. E aí me surgiu esse propósito da igreja, né? Então, eu acredito que Deus me deu esses dois ministérios no sentido de responsabilidade. Eu gosto de ver isso, né? É um período que eu tenho a responsabilidade de fazer algo com isso, mas não pertence a mim, como o Gabriel falou, não pertence a mim. Deus pode tirar de mim em algum momento. O meu chamado é ministrar a palavra, né? O meu chamado é cuidar de pessoas e isso vai depender da vocação e do momento, da estação que Deus me quiser ali fazendo o que Ele quer que eu faça, né? Então é dessa maneira como eu cheguei até aqui com esses dois ministérios, né? Sim. Ô Jonathan, falando um pouco do seu ministério ainda,
Antes da pandemia, né, você viajava, né, a gente até viajava juntos de vez em quando, né, com a Aliança de Pequenos, pregávamos em outras cidades, dando treinamento. Você ainda está aberto a esse tipo de ministério itinerante, até para quem está nos assistindo aí, às vezes quer te convidar, né, para pregar. Como que é essa parte? Você você ainda tem algum treinamento? Sim, sim. Hoje, por conta da responsabilidade da igreja, eu não consigo me dispor tanto quanto eu gostaria para viajar. Mas eu amo a ministrar a palavra e um dos desejos do meu coração era Deus me levar a ter esse ministério itinerante, né? Por isso eu estou aberto, sim. Mas eu entendo que eu não posso abdicar do ministério para somente viver um ministério itinerante. Sim. Né? Mas com certeza eu estou aberto para convites, para se for de outra cidade eu levar esse treinamento, essa ministração. Porém eu entendo que hoje eu também não posso deixar minhas responsabilidades com a igreja, né? Sim. Você tem Instagram. Uhum. Então, Jonathan Lemes, tudo junto, sem H, Jonathan Lemes. Sim, então se alguém quiser convidar o Jonathan, vocês têm um treinamento de casa de oração, né? Tem treinamento de casa de oração, tem alguns outros cursos bíblicos, né? Em relação a estudos bíblicos, pregação, panorama também, bíblico. Isso, da pregação. E até mesmo de chamado, né? Chamado. De vocação, né? Legal. Exatamente. E eu e minha esposa, a gente tem construído hoje essa vocação nessa área da juventude e também do aconselhamento. Então, tanto da palavra como também o conhecer a si mesmo, conhecer ao Senhor, né? Discernir os propósitos dele. Então, a gente tem estudado e se dedicado a isso, né? A esse ministério. Sim, e qual é o seu grande desafio hoje, ministerialmente, assim? Até, por exemplo, se alguém quiser ajudar a participar, né? De alguma maneira, conhecer melhor, qual que é o desafio que vocês enfrentam hoje? Os desafios ministeriais, né? Isso. Na casa de oração, hoje nós temos um desafio financeiro, porque como nós temos uma equipe reduzida, a gente não consegue ter mantenedores, né? Então, por isso a gente não consegue alugar um local. Hoje a gente faz na Capela do Shopping, Capela Ecumênica aqui de Dourados, e numa praça, né? Aqui. Então a gente não tem um local onde a gente se reúne, um local que é nosso, né? Sim. Ali para fazer a casa de oração. Então esse seria um desafio financeiro, desafio com voluntários, com intercessores, com adoradores. Então a gente não intercede a semana toda, não tem turnos durante a semana toda porque não há pessoas, né? Então esse também é um desafio. A casa, ela é interdenominacional, né? Interdenominacional. Qualquer um pode participar. Exatamente. Então, o propósito da casa de oração é trazer a visão da cultura de oração. E essa cultura de oração, ela envolve a caminhada de unidade das igrejas em sermos uma só igreja, um só corpo, né? Então, assim, não significa que a gente vai extinguir os grupos de oração das igrejas. Sim. Mas a casa de oração é o lugar onde todas as igrejas se reúnem compartilhando do seu bem comum, do seu propósito em comum de orar pela cidade, né, de conhecer a Jesus, de se relacionar com ele. Então, esse seria o propósito da casa de oração. Por isso que é interdenominacional. É uma base missionária. Entendi, uma base missionária de oração, né? É um lugar de unidade, né? Onde as tribos se reúnem para batalhar juntas, né? Uhum. Isso é muito importante. Amém, cara, amém. Eu queria, antes da gente encaminhar para um encerramento, né? Deixar aí você à vontade aí, se você tem alguma consideração final a fazer, seja sobre o tema ou algo que você gostaria de compartilhar assim com a gente. Pode ser sobre o tema, né? Chamado, ou outra coisa também. Tá bom. Bom,
Eu acho que é muito importante, a gente já falou nesses temas aqui, eu só vou reforçar. Mas hoje nós temos visto uma sociedade muito ansiosa, que entra facilmente em crises existenciais, crises emocionais. E isso pode afetar diretamente o nosso chamado, a nossa caminhada com Deus, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos um espírito, mas o que pode interferir é o corpo e a alma. Então, se nós não cuidamos do nosso corpo, se nós não somos bons mordomos do tempo que Deus nos deu, e se nós também não cuidamos da nossa alma, da nossa saúde mental, tudo isso vai afetar o nosso espírito, vai afetar o ouvir de Deus, ouvir ao Senhor. E então, hoje eu tenho visto, não só a igreja, mas eu vejo uma sociedade que é muito guiada pelo eu e muito guiada pela sua alma, né, por esse humanismo. E tudo isso interfere no nosso chamado, no nosso propósito no Senhor. Então, eu acredito que é tempo de nós começarmos a orarmos mais para Deus aumentar em nós o temor e nos ensinar. Deus, me ensine a te amar, me ensine a orar, Deus, me ensine a te buscar, me ensine a respeito da tua palavra e voltarmos a cultivar esse temor ao Senhor, porque nós viemos de uma pandemia, nós viemos de grandes conflitos, nós estamos num período conflituoso político, né, geopolítico no mundo, rumores de guerra. Então nós precisamos priorizar o temor ao Senhor e começar a orar mais dessa maneira. Senhor, me ensina. Senhor, me ensina. Sim, e eu lembrei de uma coisa aqui, é que nesse processo todo você se casou também, né? Como que isso mexeu nessa questão da vocação? Como que foi assim? O que você entende hoje? Eu acredito que o casamento, ele não vai completar no sentido de ser uma parte que faltava, vamos dizer a grosso modo, né? Mas eu acredito que são duas pessoas que caminham juntos no mesmo propósito. Então, quando eu conheci a minha esposa e quando eu pude conhecer o chamado dela, eu entendi que o chamado que Deus tinha para ela conciliava muito com o meu chamado e o meu ministério. Então, isso foi muito, talvez, muito determinante para mim. Conhecer o chamado que ela tinha, né, aquilo que o Senhor estava querendo conduzi-la. Então, por exemplo, se eu tivesse com esse meu chamado pastoral, eu sabia que eu, por exemplo, não ia ser um missionário que ia ficar viajando nações a cada 2 anos. E eu gosto muito do Brasil e me vejo no Brasil. Então, quando eu conheci a Rebeca, por mais que hoje ela está na área de psicologia, eu vejo que ela também pretende ficar no Brasil. O ministério dela, o chamado dela, concilia com o meu chamado e não entra em conflito. Então, isso foi muito determinante para mim nessa experiência de conhecer a Rebeca, conhecer o chamado dela, conhecer quem ela é, para que eu pudesse avaliar essa pessoa. Em algum momento a gente vai entrar em choque, porque ela vai querer ir para tal lugar e eu preciso ficar aqui. Então, isso foi um fator muito determinante para mim. Sim, isso é muito importante, né? E você deixa algum conselho aí para a galera a respeito disso? Avaliar essa questão? Vou usar uma ilustração que eu achei muito marcante para mim. Que o pregador ele falou assim: imagine uma corrida, né? Então a corrida ela tem um alvo, um objetivo, né? E todos nós temos um único alvo, que é Jesus, né? E aí nessa corrida a gente está com várias pessoas ao nosso redor, no nosso lado, correndo a mesma corrida. Só que muitas pessoas vão ficando para trás. Não porque elas fracassaram, mas porque é outra corrida delas, talvez. Outro tempo, outro momento, né? E as pessoas vão diminuindo. Mas eu estou focado na minha corrida. Vai chegar um determinado momento
que de forma natural eu vou olhar para o lado e eu vou ver que tem outra pessoa correndo a corrida na mesma velocidade que eu e também focada na sua corrida. E nós vamos nos encontrar dessa maneira, onde nós estamos correndo a nossa corrida, onde os dois estão focados no mesmo propósito, no seu propósito que Deus deu, e de forma natural Deus nos encontra, Deus, vamos dizer, nos encaixa para que a gente continue essa corrida só que juntos, onde um vai ajudar o outro, vai fortalecer o outro, vai cooperar com o outro, né? Então um conselho que eu daria seria nisso: foque na sua corrida. Foque na sua corrida. A gente falou de corrida, passou seja uma moto aqui, né? Correndo. Isso aí vai chegar no céu bem rápido. Se fosse o Betelli, ele já ia falar, né? Tudo fala. Isso aí vai chegar no céu bem rápido, vai terminar a corrida dele bem rápido. Um efeito especial aí pro... Então, foque na sua corrida e ouça o Senhor, seja obediente àquilo que Ele quer que você faça. Foque nisso. E de forma natural, vai aparecer outra pessoa que também está na mesma corrida, que está focando no Senhor também, no mesmo propósito. E a única coisa que você vai fazer é que vocês vão correr essa corrida juntos, onde um vai cooperar o outro. Então, isso muda a perspectiva de... para eu começar a correr, eu preciso de alguém. Eu preciso procurar alguém, eu preciso encontrar alguém. Um monte de gente assim, né? Não, Jesus. foque na sua corrida. Sim. Né? Foque no propósito que Deus te deu. Talvez Deus vai te dar quando você tiver 40 anos. Já pensou se você esperar 40 anos para começar a viver o teu chamado? É isso que falando você misericórdia. falou, né? Ali, ó, tô vendo, falando misericórdia. O Jonathan falou que a Rebeca não veio, de certa forma, ele estava incompleto antes da Rebeca chegar, né? Tipo, isso não é uma verdade, só que as pessoas se sentem assim hoje, os jovens, né? Ah, tô incompleto. Quando chegar o varão, a varoa, aí que vai começar. Tá errado, né? Em Jesus nós somos plenamente satisfeitos. Ele nos dá essa completude, né? Então agora a questão é que Deus, para alguns, Deus vai entender que este é o momento de você ter alguém para te ajudar nessa caminhada, para te suportar, para te encorajar, para te moldar. E tem outras pessoas, que é o caso ali das pessoas que são os celibatos, né? Tem o celibato que Deus vai ser a sua própria vai força. Separar. Exatamente. Então, eu acho muito importante isso, de não focar em si o casamento, a pessoa, mas focar na sua corrida. Sim, amém. Muito legal. Top. Aí não é voto, aí é, como que é? Circuncisão. Circuncisão. Tem um eunuco também, né? Thalia, e aí? Eu acho que eu só diria, Jonathan, o que você diria para um jovem que quer obedecer a Deus, né? Mas tá perdido, não sabe qual é a sua vocação, não sabe qual é o chamado. E que é normal, todo mundo passa por esse processo, mas o que você diria? Talvez muitos estão assim, né? E vão gostar de ouvir esse seu ponto de vista. Eu acredito que o grande passo é apagar tudo que talvez você tenha construído e abrir mão, renunciar a isso. Se você se sente nesse período de crise, nesse período que você está estagnado, recomeça, apaga tudo e tire um tempo para ouvir ao Senhor. E não sei quanto tempo vai ser esse. Talvez seja uma semana, talvez seja um mês. Talvez você tenha que reduzir um pouco os seus ministérios dentro da igreja para que você possa se dedicar a ouvir ao Senhor e obedecer. Porque isso vai fazer com que a gente filtre até mesmo coisas que estão nos distraindo. E que quando a gente reduzir toda a nossa carga e focar em ouvir ao Senhor, a gente vai poder falar assim, essa coisa não contribuía. E a gente vai poder ver quais eram os empecilhos, né? Quais eram os empecilhos que estavam nos distraindo, que estavam entrando em conflito. Então, eu acredito que a gente precisa, muitas vezes, renunciar, parar, ter um tempo de descanso, um tempo de solitude, um tempo de ouvir ao Senhor, deixar coisas, repensar, sabe? Não que você vá jogar as promessas, deixa essa promessa de lado. Talvez Deus vai cumprir essa promessa não agora, daqui a anos. Eu tenho promessas na minha vida que ainda não se cumpriram. Sim. E está guardado no meu coração, está ali. Em algum momento Deus vai cumprir. Mas eu preciso sempre avaliar e sempre colocar como
o Gabriel falou, me agradar no Senhor, e Ele vai satisfazer os meus desejos, e eu também preciso entregar o meu caminho a Ele e confiar, né? Então, reduzir essa carga, isso vai ajudar também na ansiedade, isso vai ajudar a não agir com impulso, né? Então, eu diria isso. Eu diria, não tenha medo de você ter um tempo de não fazer nada, de você se dedicar a ouvir ao Senhor, de você, se for preciso, apaga o caderno, apaga o quadro na sua mente, né? Seria isso. Sim. Show. Isso é legal porque a minha descoberta do meu chamado foi dessa forma. Deus me chamou para se esconder nele, parar tudo que eu estava fazendo durante alguns meses. E eu até falei, mas Deus, eu vou parar de fazer as coisas? Eu me senti assim como se eu tivesse diminuído a velocidade. Mas é como se o Espírito Santo falasse assim comigo, não, você está aumentando a velocidade. É agora que você está pegando o ritmo. E quando eu parei, literalmente, tirei um tempo, né? Falei com meus pais, que também são pastores. Eu falei, olha, eu vou ficar um tempo sem fazer nada que chame muita atenção, né? Claro, se eu tinha a oportunidade de falar de Jesus para alguém, falava. Sim. Mas naquele tempo, escondido, só para ouvir a voz de Deus. Não que seja necessário também você parar de servir a igreja, né? Não estou dizendo isso, mas o teu propósito vai ser ter esse tempo de consagração e ouvir ao Senhor, né? Você pode servir a igreja, mas você precisa priorizar esse tempo de ouvir ao Senhor. Se a pessoa, por exemplo, se você é de uma denominação que você faz tudo, aí talvez seja necessário parar. Exatamente. Sim. Mas às vezes o meu caso foi esse. Eu também tive que parar tudo, porque eu fazia muita coisa. E é legal isso, porque não é algo só para quem está começando. Mas nós precisamos fazer isso. Sim. Eu tenho 10 anos de convertido. E cada 2 anos eu preciso parar tudo durante uma semana, 2, talvez mais, para ouvir a Deus. Não estou falando de férias, estou falando de parar para me alinhar. Fora as férias, né? Que é para descanso da alma, do corpo. Né? Eu sou uma pessoa que sempre está sendo tratada na ansiedade. Então, várias vezes eu assumo responsabilidades que são distrações e que quando eu vejo eu tenho que abrir mão, né? E fala assim, nossa, isso daí estava me levando para outro propósito. Então, esse exercício realmente é muito importante. Nossa, e é por isso que é importante a gente ouvir Deus antes, né? Porque é mais difícil você parar algo que você já começou do que você parar antes, ouvir a Deus e ter certeza de que é para fazer aquilo, né? Então, mas é isso. Tem alguma consideração final, Thalia? Não, só gratidão mesmo. Precioso. Banquete. Legal, né? Foi um tempo muito bom mesmo. O Pinguim, você quer falar alguma coisa? Não, ainda bem, graças a Deus. Só mas por é isso eu vou falar. Não digo nada. Tá digo mais. Tá gritando por quê, Pinguins? Tá ficando doido. Mas, o Jonathan, muito bom te ter aqui, né? Pra quem não sabe, o Jonathan foi um dos fundadores da Aliança de Pequenos, né? Junto comigo, a Thalia, o Rafa, a TM, que também vai estar aqui, a TM. E hoje, assim, por mais que cada um seguiu aí um ministério, uma vocação diferente, mas continuamos no mesmo chamado de tratar pessoas, despertar pessoas, levantar líderes, discipular e ganhar almas para Jesus, né? Então, é muito legal te ter aqui hoje. E eu fico muito feliz com esse propósito do podcast. E recentemente a gente passou pelo 24 horas, né? Então, sempre quando eu tô em algum evento com a aliança, com o pessoal, meu coração queima. Eu falo assim, meu Deus, eu amo esse pessoal, Deus, eu quero me enfiar em algum projeto deles. E aí, às vezes, Deus tem que me puxar, mas eu amo fazer parte dessa visão, desse ministério. Então, tô sempre à disposição, quero servir junto com vocês. Amém. Estamos juntos de verdade, né? Tem gente que fala, estamos juntos, mas não tá, né? Mas nesse caso é real. E então, você, meu amigo, minha amiga, se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu. E novamente agradecemos aí o pessoal da Truff Time, né? Que cedeu o estúdio aqui pra gente. Deus abençoe vocês. E galera, se você quer
aprender sobre missões, né? Thalia, o que é essa pessoa que quer saber, não descobriu o chamado ainda? Olha, o primeiro passo é você procurar um treinamento, né? Isso. Ainda mais se você quer servir aí no reino de Deus. E uma dica é a Forja. Uma dica é a Forja. Temos professores, uma grade incrível de aula, diversas aulas legais. Eu acredito que vai ser uma jornada de descoberta, né? Sim. Então, entre no nosso site aí, o link tá na bio do Instagram da Aliança. E entre em contato com a gente. Muitas aulas, inclusive, o Jonathan é um dos professores. Sim. E outros professores. A Rebeca, a esposa dele também. A Rebeca. Enfim, fica aí nosso convite para você. E você vai estar investindo em missões. É isso aí, pessoal. Obrigado. Agradeço aí, Jonathan. Valeu. Obrigada, todo mundo, Jonathan. equipe. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Amém. Glórias.